dia de escola bíblica, mais um dia que nós temos a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, o quanto nós precisamos conhecer a palavra de Deus, a palavra que nos sustenta, a palavra que nos traz refrigério, a palavra que nos traz luz em meio às decisões, em meio aos momentos que nós vivemos, a palavra que nos traz vida. E o quanto nós precisamos conhecer essa palavra, as promessas de Deus, as ordenanças do Pai para os seus filhos, para que nós possamos viver de fato aquilo que o Senhor tem para nós. E antes de começar, eu quero orar para que você que está aí na sua casa possa ser grandemente edificado. Amém? Vamos orar. Senhor, neste momento que nós estamos diante da Tua Palavra, Deus, eu te peço que a revelação vinda dos céus, Senhor, que o Teu Espírito flua, Deus, através de mim, na vida de cada irmão, cada irmã que estará ouvindo essa mensagem. Senhor, falar a respeito da Tua Palavra é falar de vida, é falar de esperança. Então nós estamos diante da Tua Palavra. Senhor, fala conosco, nos traz entendimento, que o conhecimento nos traga humildade, que o conhecimento nos traga esperança, nos traga ânimo para os dias que nós vivemos e viveremos até que o Senhor venha nos buscar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, então, hoje eu estarei falando a respeito de um livro que eu já gostava muito desse livro, né? A Epístola de Gálatas. É uma carta que foi escrita lá no ano 48, entre o ano 48 depois de Cristo até meados de 57 depois de Cristo. Existe aí talvez alguma uma incerteza a respeito do ano exato em que ela foi escrita, mas foi aí dentro desse tempo, entre 48 depois de Cristo até 57. Todo esse levantamento ele é extraído através das viagens missionárias que Paulo fazia. Então, num determinado momento, em uma viagem missionária de Paulo, eles conseguiram aí fazer esse levantamento a respeito de quando teria sido escrito essa carta. E interessante a palavra de Deus, como ela é viva e eficaz, né? Uma mensagem escrita há anos e anos, centenas de anos atrás, e nós podemos assim aplicar de uma forma tão atual, né? Conforme nós fomos estudando aqui esse livro, nós vamos ver o quanto essa passagem, quanto esse livro é um livro atual, um livro que nós precisamos nos apegar a ele, aprender através dele, porque o Senhor tem muito a nos ensinar. Amém? Então, logo no capítulo 1, nós vemos quem foi que escreveu, né? Nós sabemos aí que foi Paulo, mas a própria passagem diz, né? Capítulo 1, Gálatas capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Também lá em Gálatas 5, nós vemos novamente, Gálatas 5, versículo 2, eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar circuncidar Cristo, de nada vos aproveitará. Então, nós temos aqui o próprio escritor dizendo, né, de próprio punho, dizendo que ele estava ali escrevendo essa carta. Então, a localização desse livro, né, foi escrito ali, a carta de Gálatas foi escrito às igrejas da Galácia, né? Então, assim, eu vou colocar aqui para vocês, vai aparecer aqui para vocês o mapa
tá bom? Então tá aqui o mapa, ó, esse mapa é o mapa antigo, né? Não é um mapa atual, mas para que nós possamos nos localizar, né? Onde que fica esse lugar, né? Então seria aí esse mapa antigo do Império Romano, tá? Fazia parte do Império Romano e hoje é a atual Turquia, tá bom? Então nós temos aqui um mapa, né, para você se localizar ali, tá vendo a botinha ali, né, que representa, que parece uma botinha, né, mas nós temos a Itália, né, só para vocês se encontrarem. Então está aí, tá joia? Hoje essa região ela faz parte de 2 continentes, o continente europeu e asiático, tá certo? Então foi a esse povo localizado aí nessa região a quem foi escrito essa mensagem, tá certo? Então assim, dando um plano de fundo a respeito dessa carta, Paulo estava tendo alguns problemas nesse lugar. As igrejas dessa região estavam sofrendo influências da cultura grego e romana aos novos convertidos. Então, o que estava acontecendo? Esse povo, né, eles tinham ali uma cultura muito forte, né? Sempre os povos antigos, muito mais do que nós, né? Quando nós falamos de questões culturais, nós podemos ter uma noção, né? A cultura é algo que é inserido na nossa mente de uma forma natural e muito real, né? Nós temos a cultura que tanto que falar a respeito de uma cultura é algo como se eu estivesse falando algo muito real e muito estabelecido, não é mesmo? Na nossa mente, nos nossos costumes, digamos assim. Então, os gregos e os romanos, imagina, gente, isso há anos e anos, centenas de anos atrás, né? Eles tinham uma cultura muito forte. Então, o povo da igreja, né? A igreja estava sofrendo uma influência da cultura dessa cultura deles, né? E principalmente aí, digamos aí, os novos convertidos. Então, o que seria exatamente? Vamos ler, olha só, vamos ler lá Gálatas 1:6, o que diz? Paulo dizendo: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, parando aqui, o que estava acontecendo? Paulo dizia: gente, eu estou admirado com o que está acontecendo, né? Vocês receberam a mensagem de Cristo, vocês receberam o evangelho e vocês estão simplesmente passando a acreditar nessa outra mensagem que está sendo pregada, né? No versículo 8 diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Então, o que estava acontecendo naqueles dias? Paulo, um missionário, né, levando o evangelho. Qual evangelho? O evangelho de Jesus, da morte de Jesus, da vida de Jesus, do seu ministério, da sua caminhada, dos milagres de Jesus, da morte de Jesus, da sua ressurreição e a nossa justificação através do sangue de Cristo pela fé. Paulo pregava o evangelho de Jesus e essas pessoas receberam esse evangelho. Então já tinha algo estabelecido naquele lugar, né? Paulo já havia pregado o evangelho naquele lugar e aí de repente Paulo fala: eu não estou acreditando que vocês estão sendo enganados por pessoas, por falsos mestres que têm se levantado para dizer algo diferente daquilo que eu tenho vos ensinado. E eles estavam ali ensinando, misturando, digamos assim,
as práticas da lei e a exigência da circuncisão. Ou seja, né, todo aquele evangelho, tudo aquilo que Jesus tinha feito, na verdade, estava assim, em risco com relação aos ensinamentos, na verdade, né? As pessoas estavam sofrendo ali falsos ensinamentos, porque eles começaram a dizer, não, peraí, vocês precisam sim observar as leis. Não, vocês precisam sim ser circuncidados. Então começou essa mistura de fé, de justificação pela fé e justificação pelas obras. Isso estava acontecendo lá nessa igreja. E então, lá em Gálatas, né, como nós lemos aqui, né, o próprio Paulo disse assim, olha, ainda que venha um anjo, ainda que venha uma outra pessoa ou um próprio anjo do céu pregando algo diferente disso, seja amaldiçoado, porque o evangelho, a justificação pela fé é a verdade de Deus para nós. Olha só como Paulo precisou ser assim, muito sucinto naquilo que ele falou. Ele precisou ser muito claro, se vier alguém do céu falar diferente, vocês entendam que essa pessoa é amaldiçoada, porque o evangelho de Jesus é justificação pela fé na morte de Jesus, naquilo que Jesus fez por nós. Então, Paulo, ele diz assim, lá nós vamos ler Gálatas 1, no versículo 11, olha o que ele diz: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Cristo Jesus. Então, Paulo ali lutando pelo evangelho, né, ensinando novamente essas pessoas que elas estavam ali, já haviam recebido o evangelho, mas estavam ali confusas com os ensinamentos. Paulo disse, gente, isso não é meu, não foi eu que ensinei, isso é uma revelação do céu, eu recebi a revelação de Jesus Cristo e isso eu passei, né? Nós vemos, aí a gente precisa aplicar aos nossos dias de hoje, como nós vemos isso acontecer, não é mesmo? Como nós vemos o evangelho sendo muitas vezes facilitado ou muitas vezes com pequenas mudanças, né? Parece que a pessoa coloca uma coisinha ali que não é tão verdade, né? Como nós podemos aplicar, meus irmãos, a carta de Gálatas, a epístola de Gálatas aos dias de hoje, e como nós precisamos nos posicionarmos como Paulo, como alguém que conhece a palavra de Deus, né? A importância de nós conhecermos a palavra de Deus e saber, peraí, aqui tem alguma coisa errada, o evangelho de Jesus não é isso, porque eles estavam fazendo isso, eles pegavam ali, né, a lei, eles queriam aplicar novamente a lei entregue a Moisés e queriam misturar isso. Peraí, né, a gente precisa praticar algumas coisas sim, e a gente precisa se circuncidar sim. Então, assim, né, olha a situação, né, o próprio sacrifício de Cristo estava sendo questionado, né, por esses mestres, esses falsos mestres, e estavam aí pregando essa mensagem, essa meia-verdade. E a meia-verdade não funciona, irmãos. Amém? Nós precisamos ter a clareza da verdade da palavra de Deus, como Paulo, né? Paulo identificou esse problema nessas igrejas dessa região e ele lutou por ela. Amém? Nós somos como Paulo, nós somos as pessoas que observam a palavra de Deus, observamos as escrituras, aquilo que Jesus tem a nos ensinar, e nós praticamos essa palavra. Amém? Então, assim, todos os argumentos de Paulo, eles vieram da revelação de Jesus. Novamente eu vou ler.
no versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nós não defendemos a nossa bandeira pessoal, a nossa opinião pessoal. Nós defendemos a palavra de Jesus, assim como Paulo. Amém? Então, continuando, aqui no capítulo 2, existe também um momento importante na igreja. Porque o que aconteceu? Aqui, não sei se vocês vão se lembrar, mas eu vou ler aqui os versículos. Aqui aconteceu uma situação que Paulo repreende Pedro em determinado momento, em determinada situação. Vamos ler, tá bom? Aqui no capítulo 2, versículo 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Então, parando aqui. Pedro estava lá e ele conhecia a graça de Deus, ele conhecia, Pedro, né, gente, discípulo de Jesus, caminhou com Jesus, experimentou, né, experiências incríveis com Jesus, né, então tinha plena revelação do Evangelho. Aconteceu que Pedro, essa situação, Pedro ele estava se assentando, ele tinha um relacionamento com os gentios, Pedro sendo judeu, se relacionava com os gentios, só que em determinados momentos Pedro tinha uma atitude questionável, porque ele se afastava dos gentios, né? Dependendo de, né? No caso aqui, quando Paulo chegou, Pedro se afastou dos gentios, tomou essa atitude, né? De se afastar, então, sendo um comportamento questionável, porque ora, o Evangelho de Cristo, ele se estendeu a todos, ele alcançou a todos, né? Não só aos judeus, mas também aos gentios. E isso veio com a morte de Cristo, né? E a justificação por meio da fé. Então, Pedro não pregou isso em momento algum, mas Pedro se comportou de forma questionável. Ele teve esse comportamento de se relacionava com essas pessoas, mas aí, dependendo de quem chegava, ele se afastava. E aí Paulo, né, no versículo 14, olha o que Paulo, a atitude de Paulo, né? Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeus, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, Paulo ali na frente de todos, é o que a Bíblia diz, né? Repreendeu a Pedro por conta dessa atitude de Pedro. Por isso eu vejo essa passagem como uma passagem importante na história da igreja. Pedro e Paulo eram dois homens assim, fundamentais na igreja primitiva, na história da igreja. Foram homens, grandes homens de Deus, e Pedro estava tendo ali esse comportamento estranho, esse comportamento inadequado, né? A importância de nós termos um comportamento que condiz com a nossa fé.
aquilo que nós cremos, aquilo que nós pregamos, é a camisa que nós vestimos, é a nossa forma de se comportar, é a nossa maneira de conduzir os nossos relacionamentos. E Pedro, né? Paulo pegou Pedro ali nesse comportamento duvidoso. E olha só como nós podemos aplicar isso nas nossas vidas, né? Por mais que Pedro seja um homem admirável, nesse momento nós precisamos entender a posição de Paulo, né? Porque, como eu dizia, né? Eu vejo esse momento como um momento importante da igreja, porque se Paulo não tivesse aí essa atitude de bater, de exigir que o comportamento de Pedro fosse correto diante desse momento, o que seria, né, dessas pessoas? Né, nesse momento importante, o que seriam das pessoas se Pedro não se posicionasse, se Paulo não repreendesse Pedro? Né, existem questionamentos aí, mas Paulo fez certo, Paulo não fez certo. A minha opinião, né, a minha visão, digamos assim, né, eu não vou bater isso, né, porque se ele fez certo ou não, a Bíblia diz que ele fez, né, mas eu vejo como algo importante, porque se não fizesse, o que seria da igreja, né? A igreja teria aí comportamentos divididos, referências humanas, né, entre Paulo e Pedro diferentes, e isso não podia acontecer, assim como não pode até hoje, né? Então, esse momento aí foi um momento importante. Paulo repreendeu Pedro. Paulo precisou ali ser muito firme com Pedro, né, com relação a essa atitude, né, usou a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, né, no versículo 16, como nós lemos, e falou, foi bem claro, bem específico com relação àquilo que nós cremos como igreja, como filhos de Deus. Amém? Então, continuando, lá no capítulo 3, vamos ver aqui. Lá no capítulo 3, no versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Aqui Paulo estava bravo, né? Irado, né? Chamando o povo de insensato. Gente, o que está acontecendo, né? Jesus foi crucificado, Jesus morreu, né? No meio dessa situação de a igreja, né? Os novos convertidos ali, tem que circuncidar, tem que praticar a lei. Paulo chega para eles, gente, Jesus morreu, vocês estão sendo insensatos, Jesus morreu na cruz, né? Continuando aqui no versículo 3, olha como Paulo foi duro com a igreja, né? Duro com essas pessoas, duro assim. Paulo foi firme. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Então aqui Paulo claramente diz que viver no Espírito é crer naquilo que Jesus fez por nós e na justificação pela fé. E ao contrário, viver pela carne é querer praticar, né? Querer fazer aquilo que estava escrito na lei. E interessante é que esse povo, né, dessa região da Galácia foi um povo que não praticava a lei, não é mesmo? Eles não eram judeus, certo? Então, assim, eles não precisavam aprender a lei, né? Eles não precisavam começar lá atrás, voltar, diferente do judeu. O judeu, ele nascia e crescia ouvindo as leis, aprendendo as leis, os 10 mandamentos, eles eram circuncidados, diferente desse povo aqui, né? O próprio Paulo diz, sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora
os aperfeiçoando na carne, né? Diferente, por exemplo, dos judeus que começaram na carne e caminharam para o Espírito. Eles não, eles começaram certo e estavam retrocedendo, eles estavam se aperfeiçoando nas obras da carne, na prática da lei. E isso, Paulo dizia: gente, vocês estão... O que está acontecendo, né? Paulo, ele estava indignado com tudo isso que estava acontecendo no meio desse povo. Então, Paulo, né, um homem de Deus, com toda a sua graça, sabedoria, com toda a sua atitude, né? Paulo era um pouco colérico, né? Um homem de atitude, né? Paulo foi muito firme, né? Interessante assim, né? Eu gosto além de analisar esse posicionamento de Paulo, entender que nós precisamos aceitar, né, a repreensão muitas vezes, por mais que ela seja de início algo duro para nós, mas Paulo estava preocupado com a obra de Cristo, né? Então Paulo estava sendo duro, sendo firme em favor do Evangelho. Paulo estava sendo ali ríspido, né, com esse povo, sendo firme com eles em favor do Evangelho. Gente, está errado. Se a gente começar aqui a viver de novo a prática da lei, a gente está pregando Jesus na cruz de novo. Tudo que Jesus fez está sendo inútil, né? Então Paulo foi muito firme e nós precisamos entender essa atitude de Paulo, né? Um homem de Deus que precisou aí ser firme com esse povo para que eles entendessem que eles estavam agindo de forma errada. Amém? Então, em todo o capítulo 3, né, Paulo ensina, né? Ele vai ali com palavras de muita sabedoria, dizendo com muita graça, falando a respeito, né, da lei e da graça de Deus, né, o efeito, o resultado da prática da lei, o resultado da prática da vivência da graça de Deus, né? Isso todo capítulo 3 nós vemos isso, tá? Então, no capítulo 4, nós temos ali no capítulo 4, versículo 4, diz assim, Paulo vai falar a respeito da plenitude do tempo. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, é que esse momento, né, em que a Bíblia diz que a plenitude do tempo foi este tempo, quando Jesus nasceu, quando Jesus veio, quando Jesus, nascido de uma mulher, nasceu debaixo da lei, né? Jesus cumpriu a lei. Jesus nasceu no momento em que a prática da lei, a circuncisão e todas as ordenanças, né, ali eram reais. E Jesus nasceu nesse tempo, né? Jesus nasceu neste momento, tá? E então Jesus veio, né, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Lá no versículo 7, Paulo já começa a dizer a nova condição que nós passamos a viver a partir daí, a partir de Jesus. Olha que lindo, né? O que nós passamos a viver ali no versículo 7 diz: de sorte já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Olha, nós não somos mais escravos da lei, nós não somos mais escravos, nós somos filhos. Essa é a condição que nós vivemos depois da plenitude do tempo em que Jesus veio, né? O versículo 9: mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus,
como estás voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Então, Paulo nos apresenta aqui a nossa condição de herdeiros, de filhos. Jesus veio na plenitude do tempo, debaixo da lei, e nós nos tornamos, nós não somos mais escravos, nós somos filhos, né? Paulo mostra aqui a esse povo, né, em todo esse destrinchar, né, dessa carta, Paulo diz isso, né? Nós não somos escravos, nós somos filhos, nós somos herdeiros. E no versículo 9, né, vocês conhecem a Deus, vocês estão conhecendo a Deus, e como vocês podem voltar, né? Novamente Paulo dizendo como vocês podem voltar a desejar viver como escravos, né? Paulo batendo, né, nessa questão, como, irmãos, como nós vamos voltar a viver aquilo que nós vivemos quando praticávamos a lei, né? Viver o evangelho de Jesus, viver aquilo que Deus conquistou por nós através de Jesus, é aceitar a nossa condição de filho, é aceitar a nossa nova realidade de herdeiro, né? Nós cantamos tanto, né? Tantas músicas lindas que dizem que nós somos filhos de Deus. Não sou escravo, eu sou filho de Deus. Mas quando nós nos atentamos à prática da lei, né? E isso acontecia, né? Estava acontecendo de uma forma muito intensa aqui nesse período, tanto que Paulo precisou escrever essa carta. Mas, irmãos, quantas vezes, né, nós encontramos aí heresias, mensagens que não condizem com aquilo que Jesus conquistou para nós, daquilo que Jesus fez por nós. Tudo aquilo que nos torna escravos, mas escravos assim, depois, né, no capítulo seguinte, nós vamos entender, né, um pouquinho mais. Mas nesse sentido que Paulo estava dizendo, era voltar às velhas práticas, às práticas antigas, aquilo que era a salvação, mas que a partir da plenitude do tempo, a partir do momento que Jesus veio, nós não somos mais escravos da lei, nós somos herdeiros da promessa, nós somos filhos, e isso é um direito conquistado a nós, por meio de Jesus, não por merecimento, mas pelo amor dele, né? Então, seguindo no capítulo 5, né, um capítulo também importante para nós, para a igreja de hoje, né? Meu Deus, esse capítulo aí é importantíssimo. E nesse capítulo Paulo, né, depois de bater tanto, né? Nossa, Paulo, assim, leia depois, né? Gálatas, assim, você pode ler todo mês aí, Gálatas, ler, né? Paralelo aí à sua leitura anual. Você pode estar lendo Gálatas, porque é um livro pequeno, muito rapidinho de ler, é um livro gostoso de ler, agradável, né? Então, nesse capítulo 5, né, depois de tanto Paulo falar a respeito disso, de tudo isso, ensinar a respeito de tudo isso, no capítulo 5, Paulo ele nos exorta esse povo a permanecer firme em Cristo. Irmãos, Jesus fez isso por nós, não é assim que nós devemos proceder, é assim, é como filho, é como herdeiro, não é como escravo. Então, vamos permanecer firmes, né? E no capítulo 5, versículo 13, é interessante que Paulo começa a entrar num outro ponto, né? Porque Paulo, ensinando tanto a respeito da liberdade, de não vivermos mais presos às leis, mas livres, né? Livres do amor de Jesus. Jesus fez tudo por nós, Jesus conquistou tudo por nós, mas aí também entra um outro ponto, né? Paulo precisou também mostrar o que é essa liberdade, né? O que é a liberdade de Jesus? Lá no versículo 13, capítulo 5, versículo 13 diz:
Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sedes antes servos uns dos outros pelo amor. Então, aqui Paulo, talvez ali, né, começou a surgir esse outro problema, né? Então é liberdade, então eu sou livre, Então Paulo falou, peraí, sim, você é livre, mas não dê lugar à carne, tá? Não, que essa liberdade não te leve a satisfazer os desejos da carne, né? Então, assim, a liberdade e o fruto do Espírito que nós vamos ler aqui, né, no versículo 16, a liberdade, ela caminha junto, porque, irmãos, a graça de Jesus, o perdão de Jesus, a salvação pela fé, ela nos leva a viver no Espírito, né? Lá atrás nós lemos aqui no capítulo, no versículo aqui atrás, nós lemos que assim, nós vivemos uma vida no Espírito a partir do momento, não me lembro exatamente qual que era o versículo, mas nós lemos que essa é a vida no Espírito. Viver no Espírito é crer naquilo que Jesus conquistou por nós. Então, viver no Espírito, o fruto do Espírito, ele flui de forma natural, né? Vamos ler então, vamos começar pelas obras da carne, né, que se opõem ao fruto do Espírito. Vamos ler ali. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então, olha só, Paulo, ele relaciona, ele consegue assim, relacionar as obras da carne e o fruto do Espírito com as práticas da lei, né? Existe aí um entendimento divino quando nós entendemos o sacrifício perfeito de Jesus e a justificação pela fé, né? Nós somos revestidos de um novo entendimento, então nós passamos a viver no Espírito, né? Então no versículo 18 Paulo diz isso, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então no versículo 19 vamos ler as obras da carne. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então Paulo chegou nesse momento que ele precisou dizer, olha, nós somos livres, nós temos a liberdade, mas a liberdade não nos leva a praticar as obras da carne. A liberdade, ela nos leva a entender e naturalmente produzir o fruto do Espírito. Fruto é algo que brota de nós de uma forma natural, né? Fruto, você não manda uma árvore, uma árvore de limão, dá limão. Não é para dar manga, você tem que dar limão. Isso não acontece, porque naturalmente ela vai dar limão. A limoeira, ela vai dar limão. E o cristão, o nascido de novo, nós, gentios, que recebemos a palavra de Deus, que somos justificados pela fé, nós damos frutos, irmãos. E o fruto é isso: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós damos fruto.
A carne, as obras da carne não é para nós, não condiz com a nossa natureza de um povo justificado pela fé, de um povo que conheceu Jesus, que teve a experiência de viver com Jesus. Irmão, não é para você, amém? Isso não é para nós. As obras da carne não são para nós. E Paulo foi firme aqui, foi claro, né? Foi bem específico, né? Com essas pessoas diante desse momento, né? Essa passagem, né? É uma passagem importante para nós, por isso que, gente, a palavra de Deus é perfeita, né? Ela foi escrita há tantos anos atrás, mas como nós precisamos aplicar essa verdade dentro de nós, né? Todo esse entendimento, né, que nós temos agora, né, através desse ensino, Jesus conquistou algo por nós. Hoje nós não vivemos debaixo da lei, nós vivemos debaixo da graça. Nós experimentamos através da plenitude dos tempos, né, que é quando Jesus veio, nasceu debaixo da lei, cumpriu a lei, morreu, se fez maldição ali na cruz. A Bíblia diz que todo aquele que for pendurado do madeiro, ele é amaldiçoado. Jesus foi amaldiçoado, foi maldito por nós, conquistou algo por nós. Nós somos herdeiros, não somos mais escravos. Escravos do quê? De uma exigência humana. Não somos mais escravos das obras da carne, mas nós damos os frutos do Espírito, porque nós conhecemos a verdade e essa verdade está em nós. Então, finalizando aqui no capítulo 6, Paulo ele conclui tudo isso, né? A conclusão, né, está, ele fecha dizendo que nós precisamos carregar a carga uns dos outros, né? No capítulo 6, versículo 1, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, amém? Nós somos espirituais, nós somos esses que recebemos o Evangelho de Cristo, temos o entendimento espiritual, né? Então, vós que sois espirituais, corrigindo-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Levais as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Olha só, uma nova lei, né? Aqui diz que a lei de Cristo é carregar a carga um do outro, né? Vivemos isso que Jesus deixou, nos ensinou. Versículo 3: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Né? Então, Paulo diz isso a respeito dos relacionamentos. Como a palavra de Deus é completa, né? Nós vemos aqui a respeito dos relacionamentos. Irmãos, ajudem uns aos outros, carreguem o fardo uns dos outros. Você que é espiritual, você que é nascido do Espírito, carreguem os fardos uns dos outros. Né? No versículo 6, fazendo o bem, olha só. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas naquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o homem que semeia para a sua própria carne, de novo falando da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então nós vemos aqui a respeito de fazer o bem como? Semeando boas coisas, boas atitudes, né? Ter um comportamento, né? De semear aquilo, coisas do Espírito, semear vida, não semear coisas da carne, mas semear vida. Amém? No versículo 11, gloriando-se na cruz, olha só.
Vede com grandes letras o que vos escrevi de próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrange a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz. Então aqui, né, Paulo cita, né, a respeito da circuncisão, mas diz que nós devemos nos gloriar na cruz de Cristo. A nossa glória não é fazer as coisas, né? Vou circuncisar, eu vou praticar tal coisa. Não, a minha glória não está naquilo que eu faço, a minha glória está na cruz de Jesus. Carregar o fardo uns dos outros é a minha obrigação. Dar fruto, né? Fluir de mim os frutos do Espírito é a minha obrigação. Eu não estou sendo uma pessoa maravilhosa, não. A minha glória é Jesus. Eu sou uma pessoa que vive o Evangelho, eu sou uma bênção. Na cruz é a minha glória, na cruz está a minha recompensa. Né? É isso que Paulo diz, gente, a minha ostentar, né? Usa essa palavra aqui, né? Todos os que querem ostentar-se na carne. Né, irmãos, a gente não precisa ficar mostrando nada para ninguém, não. Eu sou certinho, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, a nossa glória está na cruz, naquilo que Jesus fez por nós, né? E olha aqui no versículo 14, Paulo diz: mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Aleluia! Glória a Deus! Não é você ser circuncidado ou não ser. Paulo dizia, ensinava esse povo. O que faz você ser, né? O que faz você ser ou não ser é a cruz de Jesus, é o sacrifício de Jesus. Né? Não tenho motivos para me gloriar, Paulo dizia, versículo 14, lindo, vou ler de novo. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está justificado para mim e eu para o mundo. Gente, é tudo Jesus. O centro do Evangelho é Jesus. O centro da nossa vida não somos nós, não somos as nossas vontades, não são as nossas opiniões. O centro de tudo é Jesus. A nossa glória é Jesus. Eu sou uma boa esposa por Jesus. Eu sou você é um bom marido, um bom pai por Jesus. Você é um bom pastor, um bom líder por Jesus. Sabe, a nossa glória está em Jesus. Nosso orgulho está em Jesus, não em nós mesmos. E por último, carregando as marcas de Cristo, né? Nós até cantamos aí a música do Mateus, né? Que nós carregamos, eu trago em meu peito as marcas, né? Nós cantamos, isso está escrito lá no versículo 16. Vamos ler: a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Versículo 17. Quanto mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Irmãos, viver tudo isso é carregar as marcas de Jesus, né? Lutar pelo Evangelho, né? Isso é o que Paulo disse. Paulo foi firme na carta de Gálatas com relação a essa situação que estava acontecendo, né? Paulo foi firme, foi direto, foi duro com esse povo no momento que precisava. E por fim ele diz: isso é a marca de Jesus em mim. Isso são os frutos, né? Esse é o fruto de Jesus em mim. Então que essa revelação, né? Esse estudo possa te fortalecer, né? Que nós possamos ser fortalecidos nessa mensagem, que nós possamos ser como Paulo, lutar pelo Evangelho, estarmos atentos às heresias que se levantam, né? Homens
Hoje a internet ela dá voz, né, para muitas pessoas. Então, assim, nós precisamos ser cautelosos, criteriosos, atentos com a palavra. Peraí, o que a Bíblia diz? Porque este povo estava sendo vítima, né? Vítima assim, né? A gente tem a obrigação de conhecer a palavra, mas era um povo novo convertido que estava sendo influenciado por ensinamentos errados. Mas não, nós não somos isso. Nós somos aqueles que lutam pelo Evangelho como Paulo. Não seremos enganados, nós seremos aqueles que trazem a luz, né? Nós seremos aqueles que vivem no Espírito. As obras da carne não têm espaço mais nas nossas vidas, e nós faremos o bem, semearemos vida vida no Espírito, dentro dos nossos lares, das nossas casas, e toda a honra, toda a glória seja ao nosso Deus. Amém? Eu espero que essa palavra entre, né? Esse conhecimento, não tem como, né, gente? O conhecimento da palavra não trazer luz e revelação para nós. Que esse conhecimento traga luz, revelação, conhecimento para a sua vida, te capacite, te fortaleça a viver aquilo que Jesus tem para nós como filhos de Deus, como herdeiros de Deus e não mais escravos. Amém? Deus abençoe, que o Senhor possa te conduzir na verdade. Amém? A paz do Senhor.